O que é que acontece, afinal, no nosso cérebro quando nos apaixonamos? É uma boa pergunta, não é? Bem, hoje vamos embarcar numa espécie de busca científica para tentar perceber o amor. E para isso, vamos seguir de perto a viagem fascinante que a autora Kate Zuckel fez ao interior da nossa própria mente para descobrir o que é que, no fundo, nos move. E olhem para a autora, tudo isto começou com uma crise muito pessoal e com a qual se calhar muita gente se identifica. Depois do nascimento do filho dela, a intimidade na relação simplesmente desapareceu. E foi este momento que a levou a procurar respostas. Mas não em conselhos de amigos ou revistas, não. Ela foi procurar respostas na ciência. E esta é a grande questão que está por trás de tudo isto, não é? Quer dizer, todos nós já recebemos conselhos de amigos, da família, mas e se a resposta não estivesse aí? E se, em vez de ouvirmos palpites, fôssemos procurar respostas em perfis genéticos, em exames ao cérebro? Parece ficção científica? Bem, é exatamente isso que vamos explorar agora. Ok, então vamos a isso. Primeira parte: amor, sexo e o cérebro. A nossa busca começa com aquela pergunta clássica, uma pergunta que já intrigou pensadores durante séculos. O amor mora onde, afinal? É no coração, como diziam os poetas, ou será que está tudo na nossa cabeça, no cérebro? Isto, acreditem, foi um debate gigantesco durante séculos. De um lado, tínhamos Aristóteles, a defender que era o coração, claro, quente, a bater, cheio de vida. Para ele, tinha de ser o centro de tudo. Mas depois vinha o mestre dele, Platão, e dizia: não, é o cérebro. Era o órgão da razão, o que estava mais perto dos céus, da perfeição. O problema é que sem a tecnologia para espreitar lá para dentro de um corpo vivo, bem, isto ficava-se por uma discussão de filosofia, não passava disso. Mas tudo isso mudou. Mudou completamente com ferramentas como a fMRI, a imagem por ressonância magnética funcional. Esta tecnologia basicamente revolucionou a nossa maneira de entender o cérebro. Pensa nisto de uma forma muito simples. Onde há mais atividade cerebral, o cérebro precisa de mais oxigênio, logo precisa de mais sangue. O que a fMRI faz é detectar esse fluxo de sangue. É como se conseguíssemos ver um mapa do cérebro em tempo real, a ver que zonas é que se acendem quando estamos a sentir certas coisas, incluindo, claro, o amor. Muito bem, vamos agora a uma nova parte, a química da atração. Vamos lá falar daquelas forças químicas quase invisíveis que parecem aproximar as pessoas. Sim, estou a falar de feromonas e do incrível poder do cheiro. E para testar esta ideia na prática, a autora fez uma experiência, bem, digamos que foi bastante invulgar. Ela decidiu encomendar um produto chamado Boermite. E o que é o Boermite? É um spray de aerossol com feromonas de porco. Sim, leram bem, de porco. É usado para inseminação artificial. E ela queria ver que efeito é que aquilo teria. Então, qual foi o resultado? Bem, a gata dela, a Bubu, não ficou fã. Aliás, a reação foi hilariante e ilustra perfeitamente uma coisa. A atração química é super complexa e muito específica de cada espécie. A conclusão é óbvia, não é? Não há propriamente uma poção do amor que funcione para todos. A ciência a sério, por trás disto, é claro, muito mais sofisticada. Envolve uma coisa com um nome complicado, o complexo principal de histocompatibilidade, ou, para facilitar, MHC. Basicamente, o que é isto? É um conjunto de genes que está ligado ao nosso sistema imunitário e que dá a cada um de nós um cheiro corporal completamente único, quase uma impressão digital de odor. E a teoria é que, de forma subconsciente, nós sentimos-nos atraídos por pessoas que têm um MHC diferente do nosso. Porquê? Porque isso pode ser um sinal de boa compatibilidade genética. E olhem que isto já não é só teoria de laboratório, não. Hoje em dia já existem serviços de encontros online que prometem encontrar o par ideal com base na compatibilidade genética, usando precisamente este princípio. O preço? Bem, pode chegar a uns simpáticos 1000 euros. Próximo ponto. Estamos programados para o amor? Bem, e tudo isto que falámos leva-nos a uma questão ainda mais profunda. Se a nossa química e os nossos genes nos dão assim um empurrãozinho para a atração, quer dizer que o nosso destino amoroso já está escrito? Já está tudo pré-determinado? Para tentarmos perceber isto, há uma analogia que é perfeita. A de computador. Pensem assim, o nosso genoma, o nosso ADN, é o hardware. É a máquina, os componentes físicos. Mas depois temos a epigenética, que é o software. São os programas que dizem ao hardware como é que ele deve funcionar. E o que são estes programas? São as nossas experiências de vida e, espantem-se, até as dos nossos antepassados. Elas deixam marcas do nosso ADN que visam aos genes quando é que se devem ligar ou desligar. E algumas destas marcas são como se fossem escritas a lápis, fáceis de apagar, mas outras são a tinta permanente. Portanto, a ideia mais importante a reter aqui é esta. Os genes não funcionam sozinhos, num vácuo. Como explica o cientista Kim Wallen, eles dão-nos tendências, não nos dão certezas.
O exemplo da altura é perfeito. Alguém pode ter uma predisposição genética para ser alto, mas se a nutrição na infância não for a melhor, essa altura pode não se manifestar. E o mesmo princípio se aplica ao comportamento. E agora chegamos literalmente ao clímax da busca da autora. Para perceber a sério o que se passa no cérebro, ela voluntariou-se para uma experiência, digamos que foi radical. Ela aceitou ter o seu próprio cérebro analisado numa máquina de fMRI durante um orgasmo. Esta máscara que estamos a ver foi feita de propósito para ela, à medida, para garantir uma coisa, que a cabeça não se mexia, mas nem 1 milímetro. Lá dentro da máquina, a máscara era aparafusada à base. Isto quer dizer que ela estava completamente imóvel e dependia totalmente da ajuda de outra pessoa para conseguir sair. Dá para imaginar a intensidade do momento, não dá? E o ambiente? Bem, como devem calcular, era tudo menos relaxante. A própria autora descreve o som de uma forma muito gráfica. Era como ter uma combinação de martelos pneumáticos e dançarinos de sapateado amadores a fazer um espetáculo dentro dos seus ouvidos. E isto, mesmo com protetores auriculares. Este som, que no livro é descrito como um tunk, 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 absolutamente ensurdecedor, ajuda-nos a ter uma pequena ideia da pressão que ela deve ter sentido para conseguir levar a tarefa até ao fim naquele ambiente. Mas apesar de todo o desafio, a experiência foi um sucesso. Os dados que ela forneceu, juntamente com os de outros participantes, permitiram aos investigadores criar uma coisa incrível. Um filme a 3 dimensões que mostrava, segundo a segundo, como é que dezenas de áreas do cérebro iam ascendendo em sequência até chegar ao orgasmo. Chegamos, assim, à nossa última parte, o belo mistério. Depois disto tudo, desta viagem da filosofia antiga às feromonas de porco e a acabar em exames cerebrais super avançados, afinal, o que é que aprendemos? A grande questão, no fundo, continua a ser esta. Com todo este conhecimento, depois de mapear o cérebro, de descodificar os genes, de analisar a química, será que encontramos finalmente a fórmula mágica, a tal chave para um amor feliz e duradouro? A resposta, quem sabe, talvez esteja mesmo nesta citação de Tom Robbins. O que a ciência nos mostra não é que o amor perdeu a sua magia. Muito pelo contrário, a ciência revela a sua incrível, a sua maravilhosa complexidade. Quanto mais aprendemos sobre ele, mais percebemos o quão profundo o mistério realmente é. E talvez seja precisamente esse mistério que o mantém vivo.